3, 2, 1, valendo. A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo da nossa lição bíblica. Eu sou o pastor Samuel e você está na nossa escola bíblica especial. Nós estamos caminhando, estudando o livro de Colossenses, Filemon, nessa nova série de lições bíblicas intitulados Firmados em Cristo. Então você já está conosco já há algumas semanas, onde temos buscado desenvolver cada um dos temas dessa lição, buscado aprofundar o nosso conhecimento em cada um dos temas dessa lição. Olha só, antes de qualquer coisa, eu queria convidar você nesse momento a compartilhar esse link com outras pessoas, a trazer essa informação desse nosso programa para outras pessoas. Olha só, quando você entra aqui no canal, no YouTube, existe uma ferramenta aqui no YouTube chamada playlist. Nessas playlists, você pode olhar cada uma das programações e cada uma dessas séries que nós estamos estudando, para que você não perca nenhum episódio, nenhuma lição bíblica, que para além de te ajudar aí no cotidiano da sua igreja local, também pode ajudar bastante também na sua vida. Então eu queria convidar você a compartilhar o link desse nosso programa de hoje, mas também compartilhar essa playlist, com outros tantos temas para os seus amigos, os seus contatos, para que eles também possam ter contato com todo esse conteúdo, com todas essas informações. Olha só, eu lembro também você que, como temos refrisado todas as semanas, a se inscrever em nosso canal aqui, lá embaixo, se você ainda não se inscreveu, a pedir ali, clicar no sininho para que ele diga para você cada vez que uma programação nova entra no ar, para que você não perca nenhuma novidade. Bom, então, eu quero nesse momento convidar você, nós vamos estudar hoje a lição de número 5, Não se deixem enganar, é o tema da nossa lição, que você pegue aí a sua Bíblia Sagrada, a sua lição bíblica, e eu convido você, juntamente conosco, a estudar mais um dia, mais um tema da nossa lição bíblica. Então vem com a gente nesse novo estudo. Você já foi enganado por alguém? Na sua vida, você já foi enganado? Sabe aqueles golpes que às vezes a gente cai de alguém pedindo alguma coisa, mas de fato não estava precisando? Ou alguma coisa que você comprou e não era necessariamente, não era exatamente aquilo que você desejava e etc. Eu me lembro que eu caí uma vez num golpe comprando, queria muito ter uma câmera fotográfica digital, e aí encontrei na internet uma câmera, estava num preço bom e eu tinha o dinheiro, e então eu efetuei a compra, fiz a transferência do valor e aí a pessoa desapareceu, a pessoa sumiu e eu nunca mais tive notícia nem da câmera, nem do meu dinheiro, nem da pessoa. É muito ruim, a gente se sente muito mal quando a gente é enganado. Mas pior do que a gente ser enganado é a gente se deixar enganar. Não existe assim algumas situações da nossa vida, da sua vida, que você diz assim, olha, eu dei bobeira aqui. Eu não precisava ter acreditado dessa forma, eu não precisava ter acreditado desse jeito. Ou como dizem algumas pessoas, eu sempre desconfiei disso, mas assim, num lapso de tempo, de memória, eu acabei caindo nessa armação, caindo nesse conto, O nosso país e o mundo, ele está muito, fervilha muito com essa expressão, fake news, Ou seja, notícias falsas, coisas que não são verdadeiras. E quando nós olhamos aqui na continuidade do nosso estudo em Colossenses,
nós vamos perceber que havia na igreja de Colossenses alguns desses trambiqueiros, digamos assim, enganadores da religião, que insistiam em ensinar coisas falsas. E por ensinar coisas falsas, o que eles faziam? Eles enganavam as pessoas. E então, o apóstolo Paulo, ele vai escrever, tentando fazer os irmãos da igreja de Colossos entender o seguinte: olha, vocês não podem se deixar enganar. Vocês não podem cair nesse golpe, vocês não podem cair nesse conto. Vocês precisam firmar a confiança de vocês na obra e na pessoa de Jesus Cristo. Isso que está sendo ensinado é falso. Tem um outro negócio que as pessoas costumam falar muito, é que elas dizem que lá no FBI, por exemplo, para ele identificar notas, né, de dólares falsas, eles não estudam as notas falsas, eles estudam as notas verdadeiras. Não é um negócio interessante para a gente pensar? Ao invés de você gastar tempo com aquilo que é falso, eles gastam tempo com aquilo que é verdadeiro. Eles percebem cada simetria, cada nuance, cada detalhe de uma nota verdadeira, de tal forma que quando uma nota falsa aparece diante dos olhos deles, eles têm facilidade de identificar. E é isso que o apóstolo Paulo vai fazer aqui. Ele vai convidar os irmãos da igreja de Colossos a firmar o olhar naquilo que é verdadeiro, a aprofundar o aprendizado naquilo que é verdadeiro, a olhar para essa singularidade, a olhar para essa pessoa, para a profundidade de Cristo, de tal forma que quando qualquer outra mensagem, ensino, for sendo trazido e ele for falso, você rapidamente identifica. É muito interessante olhar para a Escritura Sagrada com esse olhar de que nós estamos vasculhando a verdade e que a partir dessa verdade nós podemos então identificar, saber com clareza quando algo falso está tentando nos enganar. E esse é o tema da nossa lição de número 5. Não se deixem enganar. E o propósito, o objetivo dessa lição é justamente nos fazer entender a singularidade da pessoa de Cristo, assim como a singularidade da obra de Cristo, de tal forma que todas as armadilhas, falsidades, artimanhas que tentam de alguma forma nos coaptar, nos aprisionar, sejam identificadas por nós. Então, nós precisamos do Evangelho. E a partir da verdade do Evangelho, nós vamos identificando aquilo que é falso para que a gente não se deixe enganar. Bom, eu quero fazer uma leitura aqui do texto base da nossa lição antes de apresentar o nosso convidado. Observe bem o que está em Colossenses capítulo 2, versículo 8. Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. Como é que nós podemos não nos enganar ou não nos deixar enganar a partir do conhecimento verdadeiro da obra e da pessoa de Jesus Cristo? Nessa nossa lição, para nos ajudar a responder a essas perguntas, o nosso convidado de hoje é o pastor Josias. Pastor Josias, nosso amigo, estávamos aqui conversando antes de começar justamente essa nossa gravação. E aí, o pastor Josias pode contribuir muito para as respostas dessa nossa lição de hoje, a lição de número 5. Por isso, pastor Josias, seja muito bem-vindo mais uma vez e que esse nosso tempo aqui seja abençoador para a nossa vida, e também para a vida de todos aqueles que estão nos assistindo. Obrigado, pastor Samuel, paz do Senhor, paz de Deus, irmãos.
É um prazer, né, estar aqui, principalmente para falar do nosso Senhor Jesus Cristo, né, que a gente não consegue parar de falar dele, né, assim como não conseguimos parar de falar com ele. Também falar dele a gente não consegue parar de falar, por isso que é uma grande satisfação estar aqui junto com os irmãos para falar do nosso Senhor. Amém, que legal. Bom, fiz toda essa introdução aqui, né? Se você observar aí na sua lição bíblica, no texto em foco, ela está dividida em 4 tópicos, né? No primeiro é reafirmando a suficiência em Jesus, o segundo é reafirmando a identidade de Jesus, o terceiro é reafirmando a dignidade de Jesus e o quarto é reafirmando a obra de Jesus. Pastor Josias, então nós vamos caminhando aqui por cada um desses tópicos através das perguntas aqui da nossa lição. E eu queria então já fazer a primeira pergunta, né, que também está baseada nesse primeiro tópico da nossa lição. Fale de 4 imagens vividas, 4 imagens vívidas sugeridas na linguagem de Paulo para expressar a firmeza de andarmos no Senhor Jesus. Quais são elas aí, conforme esse primeiro comentário? Aqui tem esse primeiro comentário que está justamente falando sobre essa suficiência, né? Exatamente. Antes nós devemos entender por que Paulo está reafirmando essa suficiência de Cristo, como bem disse você no começo. Paulo aqui ele está combatendo a heresia gnóstica, né? E para os gnósticos, Jesus ele era apenas um consultor, um intermediador. E aí Paulo começa esse texto desmontando essa ideia deles, que Cristo não é apenas alguém que vai te ajudar a chegar até Deus, aquele um intermediário que, como se você falasse com ele, ele ia lá falar com o pai, olha, Samuel disse isso, aí Deus fala, não, fala assim para ele, aí vem cá, e, sabe aquele garoto de recados? De recados. Paulo, ele fala que Jesus, além de ser intermediador, ele não deixa de ser um intermediador, mas ele é além disso. É como se ele fosse o caminho para a gente chegar, não um intermediário somente. Isso vai coadunar com a própria fala de Jesus, dizendo que eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Então, a gente precisa estar nele. A gente vai ver esse texto, Paulo sempre referindo-se a ele, Cristo, nele, né? A estar em Cristo, porque ele é o caminho. Então, a gente precisa estar nele, nesse caminho, não podemos desviar, sair desse caminho. Aí, nesse caminho, Paulo diz que a gente tem que estar arraigado. A primeira figura que ele usa, que é a ideia de enraizar, né? De ter raízes, que é uma questão a ser vista por nós hoje, apesar de não ter o gnosticismo como era no início hoje, mas a gente percebe que as ideias ainda continuam na nossa sociedade. Por exemplo, quando Paulo usa essa primeira imagem de estar radicado, de criar raiz, da onde vem a palavra radical. Sim. Né? É como se ele estivesse falando para a gente nós sermos radicais nesse sentido. Só que a palavra radical hoje em dia ela tem uma outra conotação. Uma outra conotação. Não, ser radical, é proibido ser radical hoje. Paulo diz, não, você tem que estar nele, nisso você tem que ser radical. Você tem que criar raízes. Você tem que estar firmado em Cristo, nesse caminho. Ele não é apenas um consultor, você vive nele, você está nele, você anda nele, você anda nesse caminho e dele você não pode sair de maneira nenhuma como uma árvore que se estabelece. Você tem um negócio legal, Josias, você vai falando aí, sobre essa questão mesmo de ser radical. Quando uma pessoa, assim, na nossa sociedade de hoje, ela diz, olha, não pode ser radical, e você pergunta assim, o que é ser radical? E ela começa a descrever, na verdade ela está descrevendo um extremista, né? E não um radical, né? Porque na etimologia da palavra, o radical é aquele que tem firmeza, que tem raízes profundas naquela área ou naquela situação, né? E pela cultura até é fácil de confundir isso, porque assim,
uma pessoa radical, ela tem opinião, ela está em Cristo, ela está enraizada, é aquilo e pronto, bate-se um martelo. Para a política da boa vizinhança de hoje, isso também não é bem visto. Não é legal. Não, você tem que fazer um meio termo, você tem que ser mais maleável. Não, tem coisas que, como era essa que os agnósticos estavam atacando, a suficiência de Jesus Cristo, não tem como ser meio termo. Temos que ser radical. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é o único caminho. Veja que isso já soa como exclusivismo. Que também é outra palavra fora de moda na nossa cultura. Não, você é exclusivista. De fato, Cristo é o único caminho, não tem outro. Então, se quiser me chamar de exclusivista de maneira pejorativa, fazer o quê? Pode chamar, mas que de fato eu sou radical, sou exclusivista no sentido de que Cristo, Ele tem a suficiência, Ele é Deus e Ele é suficiente e é o único. Não é mais um caminho, não é apenas um tutor, não é apenas um intermediador. Ele é Deus, Ele é o único caminho e não há outro fora disso. Isso é radical na ideia de raízes, né? Crio raízes de tal forma como uma árvore que não se move nem um milímetro desse lugar. Eu estou aqui radicado nisso. Então essa é a primeira imagem que ele usa. A segunda, ele vai usar também uma parecida, que é a de edificação, né? Que uma edificação também ela vai estar em um único lugar, né? Não temos um prédio que se move na cidade, né? Ele está parado ali, mas acrescenta a ideia de edificação, vai trazer a ideia de chamar atenção para um alicerce, né? Bem construído. Uma edificação tem que ter um alicerce bem construído para que o prédio permaneça. Senão ele cai, né? Senão ele cai. Então, a ideia de permanência aqui está ligada com o alicerce. Então, Paulo vai usar a imagem de uma edificação, de uma construção que devemos estar em Cristo, né? E aí construímos nossa vida em Cristo. Veja que também não saímos da esfera de Cristo. Cristo como caminho, a gente cria raízes nesse caminho, a gente forma, Ele sendo a base, a gente constrói a nossa vida a partir dele, né? Então estamos nele nesse sentido. Então um negócio interessante é que a raiz é que sustenta a árvore, né? Isso. A árvore não cai, assim, na casa dos meus pais tinha um pé de abacate, por exemplo, né? Muito grande, de muitos anos. E quando foram tentar dar uma acertada no terreno, descobriram que as raízes do pé de abacate já passavam por, inclusive, debaixo do imóvel, né? Debaixo da casa. Ou seja, não tem como você tirar isso aqui mais daqui, né? Você só evita ele de derrubar a casa, mas aquilo está arraigado. E quando ele fala do edifício, é o alicerce, né? O que sustenta um edifício é o que a gente, assim, com os olhos não vê, né? Tá abaixo ali do limiar dos olhos, né? Que é justamente esse alicerce, né? Eu achei muito interessante. A árvore, o edifício, mas o pressuposto é o mesmo, né? De sustentação, né? De manter em pé, né? Exatamente. E aí o terceiro verbo que ele vai colocar é de confirmados, né? Isso tem mais a ver com uma ideia jurídica, né? De um tratado jurídico que a gente fez com Cristo, que a gente fez com essa ideia, sugere um contrato obrigatório. Então, assim, uma vez assinado, cumpra-se, não tem como voltar atrás, né? Então, essa ideia de a gente se render a Cristo, a ideia de a gente estar em Cristo é um caminho sem volta, porque a gente já está firmado nele, a gente já fez um contrato, né? E um contrato de sangue, né? Foi derramado o sangue dele para firmar a gente nesse caminho, e aí não temos como voltar atrás, é um tratado obrigatório, né? Então, Paulo, ele fala, olha, vocês estão no caminho,
e nesse caminho vocês têm que criar raiz, têm que construir a vida de vocês a partir desse caminho em Cristo, e não tem como voltar mais atrás, porque já foi feito um tratado e é obrigatório agora a gente firma já seguir. foi reconhecida, Já né? foi reconhecido firma, já está assinado, é um tratado que não tem como a gente voltar atrás, né? Então, Paulo ele está falando para a igreja, para os colossenses, né, que, olha, não tem como voltar atrás para o caminho do gnosticismo ou até do judaísmo, que eles misturavam, né, esse tipo de gnosticismo aqui, o primordial, ele misturava também algumas coisas com o judaísmo, né, e o judaísmo Paulo sempre via como voltar atrás, né? Então, a nova aliança, o Novo Testamento é um tratado que não tem como voltar para trás, né? Então, já estamos firmados nesse sentido. E a quarta imagem que ele vai usar aqui é a ideia de crescendo, né? Que no original, se a gente olhar a palavra no original, ela tem a ideia daquele crescer até transbordar, né? Muitos vão usar a palavra, a imagem de um rio que transborda, né? Mas poderíamos usar uma fonte transbordante, né? Algo que cresce até transbordar, né? Então essa imagem que ele usa para mostrar a suficiência de Cristo é que além de a gente estar firmado, a gente está edificado em Cristo, construímos nossa vida, a gente tem um tratado com Ele que a gente não volta mais atrás. Isso não deve ficar somente para nós, deve transbordar para outras pessoas, né? Como um rio transborda, né? Levando todos os sedimentos e fertilidades, né? Para suas bordas, assim também a vida do cristão que conhece a suficiência de Cristo. Ele é tão suficiente que ele me enche e transborda, e outras pessoas são beneficiadas pela obra que ele fez em mim. É impressionante isso, né? Essa demais. ideia de transbordar, porque às vezes a gente tem a cena, né, de algo que transborda, mas depois volta ao normal, né? Mas quando a gente pensa, por exemplo, numa fonte, né, ela enche, transborda e continua jorrando, né? Ela continua jorrando, ou seja, essa ideia do transbordar, ela é contínua, né? Ele não para de transbordar, ele continua transbordando, né? E isso é que o Evangelho, através da nossa vida, faz no mundo, né? Isso, e aí quando a gente une, né, as quatro imagens, aí a gente chega aqui ao tema da lição. Não se deixe enganar, não tem como uma pessoa que está em Cristo, arraigado, que edificou sua vida em Cristo, que fez esse tratado com Cristo e que transborda a vida de Cristo para outras pessoas, jamais ela vai ser enganada por qualquer tipo de doutrina, né? Legal, legal. Bom, na nossa pergunta de número 2, então, no capítulo 2 e 9, né, 2:9 de Colossenses, quem é Jesus segundo as Escrituras? Os gnósticos tinham uma visão correta sobre a identidade de Jesus? Pastor Josias, eu quero só fazer um paralelo aqui. Você citou a questão do... não sei se você usou a expressão primeiros gnósticos, uma coisa assim, né? Os primordiais, né? Só para lembrar você que o gnosticismo, como uma doutrina, como uma filosofia estruturada e etc., surgiu só no 3º século, tá? Então, aqui em Colossenses, toda a base do gnosticismo está presente, né? Alguns estudiosos chamam de protognosticismo, né? O Josias aqui chamou de primordial, né? De primeiro. Então, é só para você ter uma ideia e se situar de maneira cronológica na história. O gnosticismo como filosofia existe a partir do 3º século, mas aqui em Colossenses toda a base do gnosticismo está abalando a igreja, que está movimentando a igreja, tá? Só para justificar aqui para você cronologicamente. Então, pastor Josias, pergunta de número 2. Os gnósticos, né, na segunda parte, tinham uma visão correta sobre a identidade de Jesus? E quem é Jesus segundo as Escrituras? Bom, os gnósticos, eles tinham
uma visão totalmente equivocada sobre Jesus Cristo, né? Tanto que nessa construção aqui, né, um gnosticismo primordial, o princípio ainda, como você disse, não está estabelecido, mas a ideia de beber em várias fontes, misturar as coisas, já estava acontecendo, presente, né? Então eles vão pegar da filosofia grega, né, aquilo que Platão vai chamar ali do mito da caverna, né, que ele vai ter uma ideia ali de que o corpo é uma prisão, então a gente vive num lugar ruim, porque a gente está aprisionado num corpo ruim, que o bom mesmo é o transcendental, quando a gente se libertar desse corpo, então nós teremos uma boa vida e tudo mais. Eles pegam dessa ideia, né, então passa a olhar de maneira pejorativa a carne, o corpo. Então, assim, se o corpo é ruim, tudo que nele tem é ruim. É ruim. Então, a carne, ela é ruim. Então, a gente vai ter que combater tudo que a carne quer, que ela gosta, que precisa, porque o foco é no transcendental. E aí, como conciliar a ideia de um Deus que se fez carne? Então, peraí, um Deus, ele é perfeito, mas se ele se fez carne e a matéria é má, como que eles conciliam isso, né? Então, a dificuldade devia ser muito grande. Muito né? grande. Muito então, grande. aí eles têm a ideia do demiurgo, né? Eles tinham a ideia de que Deus ele tem várias manifestações, Deus se manifesta, né? Se manifesta de várias formas, né? São emanações de Deus, e eles vão considerar que o Deus é o todo dessas manifestações. Então, dessas manifestações, veja que eles nem consideram que Jesus é o todo, né? Deus é um todo dessas emanações que eles acreditam que Deus tem. Então, uma emanação em si não é um Deus perfeito, é uma emanação, mas eles diminuíam Cristo, né, a identidade de Cristo, a tal ponto que ele nem considerava Jesus uma emanação disso. Ele fala que dentre essas emanações tinha uns ali imperfeitos, né? Então era uma emanação imperfeita que ele chamava de demiurgo, né? Que é aquele que conseguia fazer contato com os seres humanos que têm corpo, que têm matéria, que a matéria é má, então nem é uma emanação perfeita, porque ele está em contato, ele está se relacionando com seres humanos que estão presos em uma matéria má, e ele vem preso também nessa matéria má. Então a ideia de demiurgo é muito aquém do que Cristo é, né? Então é muito distorcido. Não, mas eu fico imaginando a confusão de fato, né? Porque se você tem uma dificuldade com a matéria, né, e a matéria é ruim, como conceber a ideia de Deus que se transforma homem, né? Isso. Que se faz homem, né? Melhor dizendo, né? É muito difícil mesmo para você sustentar uma doutrina dessa, tendo uma verificação de que Deus se fez humano, né? É por isso que eles vão optar por essa ideia do demiurgo, né? Porque não é nenhuma emanação perfeita. Ele é um intermediário, né? Isso, é uma espécie de semideus, né? Como fosse um semideus que aí está misturado com os seres humanos, que se relaciona com os seres humanos, e aí ele é imperfeito por estar no corpo humano. E aí Paulo, ele vem com tudo, né? Porque ele está em um embate falando de uma questão central de Cristo e do cristianismo, do evangelho. Então, ele não pega leve de fato, né? Ele já chega falando que em Cristo, ele sendo o perfeito Deus, né, que habitou em carne, já para tirar isso da mente de ele todos. Ele já quebra no meio essa ideia, né, gnóstica de... Ele é o perfeito Deus que veio em carne, e aí ele usa a expressão pleroma, né, que é a ideia de plenitude, que nele habitou a plenitude. Não é uma emanação, muito menos um demiurgo. É o todo mesmo, que ele pleno, acreditava. né? O pleno está nele.
habitou em carne. E aí, então, isso destrói a falácia gnóstica, né? Ou desses falsos religiosos que na época nem eram chamados de gnósticos. Mas ele destrói porque ele fala assim, olha, então, se isso é verdade, se o evangelho é isso de fato, então a matéria não é má como eles acreditavam. Como que pode um Deus pleno, na sua plenitude, habitar corporalmente em um ser humano e não diminuir a sua divindade em nada e se relacionar com seres humanos, viver como seres humanos e viver sem pecado, né? Então, isso é um checkmate nessa ideia aí do... Isso alinhava tudo, né? Vai prendendo tudo e a carga não vai nem para lá nem para cá, né? A ideia de firmeza novamente, de estar arraigado, não tem como se mover nem 1 milímetro para a direita ou para a esquerda, né? Porque Cristo, de fato, ele é plenamente Deus. É isso que as Escrituras vão afirmar, não somente em Colossenses, mas em vários outros textos. Ele é plenamente Deus, né? Que habitou em um corpo. E essa habitação foi plena também, foi pleuroma, né? Foi perfeita, um perfeito Deus habitando no ser humano, a ideia de ser 100% Deus e 100% humano, e a humanidade não diminuir nada a divindade dele, nem a divindade diminuiu a humanidade de Cristo. Legal, legal. Essa é uma doutrina, né? A gente chama, é uma doutrina central, inclusive, quando nós estudamos Cristologia, que trata justamente dessas duas naturezas, né, do Criador, né, as duas naturezas de Cristo, né, homem e Deus, né, e elas são associadas e não podem mais ser dissociadas. Então ele continua sendo pleno Deus, pleno homem, e você pode aí, se quiser se aprofundar um pouco mais nisso, né, teve um outro programa aqui no programa Texto e Contexto que foi tratada dessa questão, então você pode depois dar uma busca aí e você encontrar também para você aprender um pouco mais do que a Escritura fala a respeito de Jesus. Bom, pastor José, então ficou claro aqui que a visão que aqueles, né, vamos colocar aqui como gnósticos, era distorcida, completamente distorcida, a partir também daquilo que eles criam, mas que a Escritura revela uma verdade irrevogável e questionável que sustenta essa ideia de, a partir dessa verdade, eu não preciso mais me deixar ser enganado, né? Não posso nem, porque não tem como se dizer cristão se fugir disso, né? Como você disse, é central isso. Então a gente pode chamar de simpatizante da Igreja de Cristo, mas não cristão de fato. Que a pessoa se desviar disso, deixar ser enganado, achar que Cristo é uma criatura, que ele é um demiurgo, que ele é qualquer uma outra coisa que fuja dessa ideia de que ele é um Deus perfeito, um Deus pleno e que habitou corporalmente. Não tem como dizer que uma pessoa é cristã. E isso aqui também, pastor Josias, coloca em xeque uma doutrina famosa, né, da cristandade, que é a imortalidade da alma, né? Também. Coloca em xeque isso, né? Porque você vai perceber claramente que bebe-se lá naquela fonte, na mesma fonte que dá origem ao gnosticismo, que vai dar origem a essa ideia de que a alma é imortal, né? Ou de que a alma sobrevive fora de um corpo, né? Atingindo essa ideia de atingir um grau de superioridade, né? Depois de liberta desse corpo, então, meu querido irmão, esse também é um assunto que, se você quiser saber um pouco mais, inclusive no nosso doutrinal, um dos tópicos lá do nosso doutrinal é chamado de mortalidade da alma, justamente porque nós não cremos na imortalidade da alma, né? E lá tem algumas razões bíblicas para isso. É um parêntese aqui, mas está bem relacionado. Sim, né? Bem relacionado. É porque assim, é um assunto que deve ser tratado à parte, porque é muito gigantesco, né? Assim como um outro, o espiritismo tem a ver também essa ideia. Verdade. Mas aí são assuntos que devem ser tratados à respeito à parte. Disso, tratamos numa outra ocasião, numa outra oportunidade, né? Mas vamos lá. No tópico 3 foi abordada
a questão da dignidade de Cristo. Discorra sobre isso, baseando-se nas seguintes passagens. Colossenses 2:10, Apocalipse 17:14, 19:16, Filipenses 2:6-9. Né? Esse texto de Filipenses é o texto mais famoso para descrever essa realidade de Cristo. Né? Romanos 3:26. Vamos lá, pastor Josias. Então, Cristo, ele é totalmente digno, né? Então, tentar diminuir dele é uma ofensa gravíssima, né? Porque a gente está falando do Rei dos Reis, segundo o Apocalipse, né? Jesus é o Rei dos Reis. A gente não está falando de um homem qualquer, a gente está falando de um Deus perfeito, né? Um Deus pleno em tudo. E aí, então, falar mal dele não é um erro qualquer. Por isso que a gente entende Paulo é tão agressivo, né, nos argumentos. Verdade. Porque, de fato, ele está mexendo numa questão essencial, né, do cristianismo. E aí ele vai reafirmar também, Paulo, aos Colossenses, a dignidade de Cristo, que ele sendo o cabeça de todo o principado e de toda a potestade, ou seja, de toda a criação, de tudo que foi criado, né? Ele é o cabeça, e na ideia de ser o primeiro, de ter a primazia em tudo. Então, Paulo vai dizer que Jesus Cristo ele é digno por ser Deus. Ele é plenamente Deus, totalmente Deus, então isso já confere dignidade a Cristo, não podemos de maneira nenhuma diminuir, falar mal, qualquer coisa que seja de uma divindade tão perfeita como Jesus Cristo. E Paulo também vai acrescentar que a dignidade dele vem também pela obra, não somente pelo fato de ser Deus, que já é suficiente para dizermos que Jesus é totalmente digno. Agora, a obra que ele se propôs a fazer, isso é ser constrangedor para a gente, né? Por isso que em outro lugar Paulo vai falar que o amor de Deus nos constrange, porque assim, aquele que se encontrava na forma de Deus pleno, perfeito, ele se esvaziou, né, a si mesmo, tomando a forma de servo, né, e achado na forma de servo, de homem, ele humilhou-se a si mesmo, ninguém humilhou ele, mas ele mesmo se humilha. Então, assim, Paulo vai demonstrar aqui em Filipenses, no capítulo 2, a humilhação extrema de Cristo, de um ser no topo de todo o universo, de tudo, que aí ele abre mão voluntariamente para vir até os homens. Quando ele chega até os homens, que isso já é uma queda enorme, né? Imagina assim, a humilhação, né? Do status de Deus para o status de homens, que ele nem pula para anjo, arcanjo, vai direto, né? Então já é uma humilhação enorme. Nasce um bebezinho na manjedoura. Quando ele está entre homens, ainda ele não quis ser o maior dos homens no sentido de governar, de ter o status. Não, ele nasce numa manjedoura, como você falou, ele se torna carpinteiro, ele se torna servos. Vida simples, né? Daqueles homens imperfeitos por causa do pecado, trouxe a imperfeição para a humanidade, ele se torna servo disso, a ponto de servir tanto que ele vai até a morte de cruz, que é uma morte vergonhosíssima, né? Para aquela época era o pior tipo de morte, né? Mais vergonhoso. Ele se sujeita a isso. Paulo diz que ele mesmo se humilhou, ele faz isso. Então, ainda depois disso ele morre e ele vai para baixo da terra, não tem outro lugar para onde descer mais. Mais né? Humilhação, né? Mais Teria, humilhação, né? Está no fundo da terra. E isso não foi imposto para ele. Ele que quis. Ele disse assim, ninguém tira a minha vida, eu que vou dar. Né? Então, se ele já era digno por ser Deus, imagina por essa atitude. Falei assim, olha que Deus que nos ama tanto, de deixar-se ser humilhado a esse ponto. E aí depois, na sequência, ele vai falar do retorno, que assim como a queda foi vertiginosa, né, a humilhação foi enorme,
também a ascensão foi enorme. Aí ele vai começar a contar, né, de como ele foi exaltado, como ele recebeu um nome que é sobre todo nome pelo fato da obra dele. Não há nome nos céus ou na terra ou em qualquer outro lugar que seja maior que o que Cristo chegou pelo fato da obra. Então, assim, ele não tem como reconhecer a dignidade dele, né? Ele é digno por ser Deus e ele é digno por essa obra fantástica que ele fez. Glória a Deus por isso, né? Você é salvo, meu irmão, minha irmã, você é salvo em Cristo por causa dessa obra extraordinária de Cristo, né? E essa é uma obra, né, se a gente fosse colocar assim, né, Pastor Josias, tratada em duas etapas, né? Em duas etapas, né? O esvaziamento, né, que é Deus que se faz homem, e a ascensão, né? Que é esse Deus esse Deus que depois desse sacrifício é exaltado nas alturas, né? Recebe um nome que está acima de todo nome, e o texto de Filipenses, né, diz claramente, né? Pelo qual importa que a salvação venha, né? Então, assim, não há outro nome, né? Pedro vai dizer isso lá em Atos, né? Não há outro nome pelo qual nós chegamos à salvação que não o nome exclusivo de Jesus Cristo, né? Por isso que ele afirma novamente aqui, o texto é sempre reafirmando a singularidade de Cristo. Ele é singular. Se quisermos colocar qualquer quê de similaridade de Cristo com qualquer outra divindade, com qualquer outro caminho, a gente diminui, a gente sai do Evangelho. Não se encaixa. Ele é extremamente singular, por isso que devemos ser radicais nesse sentido, exclusivista. É só nele, não tem outro. Legal. Bom, meus irmãos, nós estamos caminhando aqui para o final da nossa lição bíblica. Você já se inscreveu aí no canal, já colocou o sininho aí? Ó, aqui do ladinho aqui você também dá uma curtida aqui para que esse programa ele tenha uma maior visibilidade aqui na plataforma, assim como os outros programas. Mas nós vamos então para a nossa última pergunta aqui desse tópico com o texto em foco, que é a pergunta 4. Os versículos 11 ao 15 desse capítulo de Colossenses são basicamente uma reafirmação da obra de Cristo. Quais foram os 5 pontos elencados na lição? Explique cada um deles. Bom, pode explicar aí, pastor Josias, eu vou só abrir aqui que eu quero até acompanhar aqui em Filipenses 2, né? Vamos lá, o pastor Hernandes Dias Lopes, ele cita, né, esses 5 quesitos, e o primeiro dele é que, através da obra de Cristo, ele fez uma transformação interior. Então, é uma crença viva que nós temos em Cristo a ponto de nos transformar de dentro para fora. Essa obra de Cristo não foi um ato romântico meramente. Olha que grande amor que ele fez, e aí todo mundo olha para esse grande amor dele e admira de maneira platônica, de maneira romântica. Não, isso teve um efeito tão grande de que quem entra em contato com essa história, quem entende essa história, provoca uma transformação interior. Que nos romances platônicos a gente não consegue isso, né? Você pode ler um livro romântico, você pode assistir um filme romântico como um Titanic, mas isso não transforma a sua vida. Por mais lágrimas que você derrame, por mais emocionante que seja, mas não existe uma transformação radical, né? Como existe esse ato de amor de Cristo por nós. Essa obra dele transforma a gente, faz a gente mudar de status, né? A gente muda de status, que aí a gente já entra na segunda questão, é que Jesus ele proporcionou uma vida radicalmente nova, né? Então, essa mudança interior promove uma mudança exterior radicalmente nova. Então, nova
que na lição o autor fala que para se comparar, a gente não pode comparar como alguém que esteve doente no hospital e saiu do hospital, mas aquele que morreu e ressuscitou. Isso é totalmente diferente, né? Para ver como que é a radicalidade dessa nova vida. Tanto que alguns teólogos vão chamar essa ideia da nova vida de uma nova humanidade, né? Nova humanidade. Andar em novidade de vida é ser um novo ser humano. A proposta de Cristo não é criar uma igreja como fosse um clube para a gente participar dele. Não, é transformar uma humanidade em outra humanidade, e a gente se torna igreja dele quando nós nos tornamos essa nova humanidade. Então é radical demais essa transformação, né, que ele opera em cada um de nós. Em terceiro lugar, ele nos proveu o perdão definitivo, né? Então ele cancelou a dívida de uma vez por todas, que é uma outra questão também, que esses falsos mestres, eles trabalhavam, eles tinham ali no início, como falamos, eles bebiam tanto da filosofia grega, mas também com o judaísmo, né? Antigo, né? E aí eles queriam, semana que vem a gente vai ver, né, de eles imporem regras. Sobre eles para alcançar a salvação, como se essa obra não fosse suficiente. Tinha que ser essa obra mais algumas coisinhas, né? As nossas obras, né? A obra de Cristo mais as nossas obras proporcionava a salvação. E aí Paulo, ele é enfático em dizer que não, né? Não existe a possibilidade de acrescentar obra nenhuma à obra de Cristo, porque ela é suficiente para a nossa salvação. A gente deve pensar, né, viver nessa perspectiva de que ele removeu de uma vez por toda, foi cancelado a dívida, a gente não precisa pagar mais nada. A lei, lá no início que foi posta pela triunidade divina, toda alma que pecar morrerá, foi satisfeita com a morte dele. Então, agora o perdão é para todos, independente. Outro lugar, Paulo vai falar lá em Efésios, que não é pelas nossas obras mesmo, para que a gente não se glorie, né? Dizendo que fizemos nossa parte, né? Se não fosse nós fazer nossa parte, a gente não teria, nós não teríamos acesso a essa salvação. Então, ele liquida dessa maneira, né? Então, Jesus, ele cancelou toda a nossa dívida e, por fim, Cristo também triunfou sobre os principados e potestades. Aqui a ideia de triunfo, ele tem a ideia do triunfo romano, né? Que os romanos tinham essa prática, né? Eles iam em lugares longínquos, né? E muito distante de Roma, e lá se dava a batalha, os embates. Eles passaram a ir para culturas muito diferentes deles, e aí, para trazer um pouco daquilo que aconteceu no combate para a capital em Roma, eles traziam os prisioneiros com seus trajes, com as suas culturas, e aí eles desfilavam com eles. Olha, um ritual mesmo, ritual, de desfile. isso. Olha quem a gente conquistou, foi esse povo aqui, olha, foi esse aqui, olha como que eles eram ferozes, olha as armas deles, olha a cultura deles, olha como eles eram bárbaros, e a máquina de guerra romana venceu eles. Então, era uma maneira de humilhar os vencedores e uma maneira de exaltar o exército romano, né? A Roma. Eles assim, olha, eles eram muito fortes, eles eram bárbaros, eles eram perigosos. As armas deles, mas a gente foi maior, a gente conseguiu subjugar ele. E aí Paulo usa essa figura, né? Dizendo que Cristo fez isso com todo tipo de potestade. Todo tipo de potestade, Cristo, ele triunfou sobre eles. Então, assim, por mais que achamos, né, que Satanás, que os anjos caídos são poderosos em relação a nós, né, porque de fato nós somos humanos, eles são criaturas superiores a nós
nesse sentido, muito poder se for comparado com o nosso, mas Paulo diz que, olha, ele triunfou sobre eles. Então, assim, por mais ferozes que são, que andam rugindo como leão, tentando tragar a gente, por mais habilidades que eles tenham, Jesus é imensamente superior, que ele triunfou sobre todas, não deixou nenhuma, né? Era diferente dos romanos que triunfava sobre uma tribo. Eles iam lá com os bárbaros e triunfava sobre esse. Paulo fala assim, ele triunfou sobre todos, não ficou ninguém. Ele conquistou tudo de uma vez por causa da obra dele. Glória a Deus por isso. Essa é a obra extraordinária de Jesus Cristo e depois de entender essa obra é impossível a gente continuar tentando viver uma vida sem Cristo, né, Pastor Josias? Para a gente terminar, Pastor Josias, eu queria que você desse uma palavra para os nossos alunos aqui, como que eles podem continuar firmes nessa singularidade de Jesus e, ao mesmo tempo, como que eles podem resistir ali e não cair nessas armadilhas dos falsos mestres. Bom, a primeira dica você já deu no começo lá do pessoal do FBI, né? De você lidar com o verdadeiro primeiro para saber como que é o falso. Porque assim, o verdadeiro só existe um. Então isso já simplifica muito a nossa tarefa. Diminui bastante a pesquisa, né? Isso. A gente vai com o único verdadeiro. Se a gente quiser pesquisar todos os falsos para dizer, não, vou estar precavido... Você não tem tempo para isso. Né? Você não tem tempo para isso. É uma perca de tempo se aprofundar na falsidade para tentar evitá-la. Não, eu tenho que conhecer o erro, tenho que conhecer o falso para eu não cair. Não, vá para o caminho mais fácil. Vá para o verdadeiro. Então, centre em Cristo, na singularidade dele. Ele é o único verdadeiro, ele é o único caminho, ele é a única verdade a Cristo. Então, fique centrado nisso, crie raiz, edifique nisso, que aí você não consegue ser enganado, porque qualquer coisa que vai vir diferente. Você fala, para, isso não é Cristo. Pera, isso não é Evangelho. Espera, isso aqui não é a verdade, porque eu conheço de fato a verdade. Então, o estar centrado em Cristo, ele vai nos ajudar a identificar qualquer outra coisa estranha, né? Qualquer outra estranha, porque a gente está centrado em Jesus Cristo. E também devemos estar alerta, né, com as armadilhas de falsos mestres, né? Porque vejamos aqui, Epáfras, né, que vai levar essas informações para Paulo na cadeia, ele diz assim, olha, está tendo um problema lá. E Epáfras, ele aprendeu de Paulo, ele foi bem discipulado por Paulo. Mas veja que mesmo uma pessoa bem discipulada, alguém já bem avançado no Evangelho, viu dificuldades, porque não há as heresias que entram na igreja não são totalmente antagônicas, não são aberrações, né? Eles vão vir, são dinâmicas demais, são né? dinâmicas, disfarçado de piedade, né? E assim, e aí quando a gente enxerga, a gente sabe o verdadeiro, a gente enxerga, mesmo que tenha um ar de piedade, a gente fala, olha, isso é muito sério, né? É muito sério o que eles estão falando. E aí Epáfras vai pedir o auxílio para Paulo, né? Paulo, olha, está acontecendo isso lá, e aí Paulo ele vai escrever e vai em cima da questão, porque ele entende, fala assim, olha, tem aqui um engodo, apesar de aparência não ser tão ruim assim, a proposta que eles falavam, né? Ele não era totalmente contrária, né? Como a gente tem algumas propostas hoje que chega, não, abandona Cristo, e não, Deus não existe, né? A proposta do ateísmo, por exemplo, é tão antagônica que quando choca, né? Bate assim, choca, fala, não, tá fora. Agora, quando chega assim, não, continue adorando a Cristo, mas não é tudo isso que você pensa, não, tá? Adicione um pouquinho, acrescenta um pouquinho, dá uma diminuída pitadinha aqui, daqui. Olha, essas suas práticas religiosas, continua nela, fazendo, olha, e aí vai colocando sempre o engodo ali. Então,
quando olha-se no geral, fala, não, está falando para continuar adorando a Cristo, não negava Cristo totalmente, ele só dava uma diminuída, mas esse só já fazia já todo o estrago. Tudo, né? Incentivava as práticas religiosas, continue, né, fazendo isso e tal, porque isso vai ajudar você a entrar em contato com o transcendente, aquela vida após a morte, quando estivermos libertos dessa matéria má, você vai alcançar dessa maneira. E eles colocavam coisas que já faziam parte do rito, né, da vida religiosa dos crentes e também dos judeus. Então eles colocam isso junto. Era um ponto em comum, né? Isso, um ponto em comum. Vê que não é algo estranho. Eles estão afirmando. Só que eles invertem a prioridade, a ordem, né? Quando eles invertem a ordem de que, olha, essas coisas aqui é para salvação, aí também degringola de um jeito. A heresia se carimba, né? Como heresia. Isso, né? como heresia, e se passando-se por algo legal, né? Legalmente cristão, mas de fato não é. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, chegamos ao fim do nosso estudo. Pastor Josias, queria que você orasse por nós aí nesse momento. Vamos orar. Ó Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos por estar em Tua presença, falando de Ti para todos os nossos irmãos que nos acompanham e pedimos a Tua graça, Senhor. Agora nós queremos falar contigo e fazer esse pedido. O Senhor sabe de tantas heresias que existem hoje no mundo, que tentam adentrar a Tua igreja e muitos podem cair nessas heresias, Senhor. Mas que o Teu Santo Espírito nos mantenha alerta. Queremos centrar na verdade, por isso nos ilumine todas as vezes que abrimos a Bíblia, a Tua Palavra, que possamos ter contato diário com o verdadeiro, com o Cristo de Deus perfeito, que habitou corporeamente, que viveu em nosso meio. Nós estamos arraigados nisso, não queremos sair disso. Mas eu entendo, Senhor, que as heresias são muito sutis e por vezes elas penetram na Tua igreja e que o Senhor levante homens e mulheres em todos os lugares, Senhor. Em cada igreja, Senhor, tenha cristãos em alerta para combater esse combate, para combater as heresias, não deixar que isso desvie da verdade, que o Senhor é totalmente digno, plenamente Deus e a nossa salvação vem de graça por Teu sacrifício. Muito obrigado por Teu sacrifício, muito obrigado pelo Teu cuidado com a Tua igreja, muito obrigado por essa lição para nos trazer alerta para estarmos firmes em Ti, em nome de Jesus. Amém, amém. Pastor Josias, obrigado mais uma vez. Meu querido, minha querida, estamos aqui chegando ao final da nossa escola bíblica e aí, firme isso na sua mente, não se deixe enganar. Meu irmão, busque o Evangelho, leia o Evangelho, estude o Evangelho, ouça pessoas que pregam o Evangelho, para que você não se deixe enganar. Tá? O sacrifício de Cristo na cruz é o que trouxe salvação para a sua vida, isso não é meritório. E você precisa firmar a sua convicção nessa verdade. Amém? Olha só, durante toda essa semana temos aí os nossos programas. Se você ainda não segue a gente aqui, os Promessistas Brasil, lá no Instagram, vá lá no Instagram, Promessistas Brasil, siga lá no Instagram para você ficar por dentro de todas as novidades. Lembro você também de toda a nossa programação, tem novos programas que vão entrar no ar aí. Lembrando você que dia de segunda-feira nós temos o Texto e Contexto, às terças-feiras, Conexão Feminina, quarta-feira, nossa escola bíblica, quinta-feira, Promessas de Esperança e tem algumas programações novas chegando aí, tem uma Mais Que Som, muito interessante e muito edificadora para a sua vida. Por isso, em nome de Jesus, que você tenha bons estudos e que você tenha uma feliz semana em nome de Jesus. Nos vemos na próxima semana.